Salmos 51, versículos de 9 a 14, dando continuidade à nossa meditação sobre o pecado. Aspergi-me com o ramo de hisopo e ficarei puro, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve, fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Amém. Nós estamos meditando sobre o mal do pecado no coração humano. E eu disse a vocês que o pecado, antes de ser uma questão moral, comportamental, é uma questão espiritual. Isso nos habita. Isso é uma questão ontológica. Está presente na alma humana. Faz parte da nossa constituição. O pecado é essa perversão da vontade hostil a Deus. A presença dessa perversão da nossa vontade coloca a nossa alma num estado de bigamia, podemos assim dizer. Como meditamos em Romanos capítulo 7, mesmo desejando o bem, eu acabo fazendo o mal. É um estado de contradição. É um estado de ambiguidade. Isso coloca a alma num estado de tensão. Feita inocente. Ela é pulsionada a fazer o mal. Então esse estado de bigamia da nossa alma é de fato o centro de toda a angústia do ser. É a razão da culpa humana, é a raiz desse estado de inadequação diante da vida, é a raiz desse estado de falta de paz no íntimo, essa condição de vazio que eu sinto, deste senso de dívida diante de Deus, desse senso de condenação diante de Deus. Isso é fruto desse estado em que a minha alma se encontra. Veja, feita para ser inocente, pratica o mal. Porque no fundo a minha alma, ela se sabe inocente. Ela foi feita por Deus em estado de justiça e de santidade. Mas em si mesma, ela não tem forças suficientes para a prática constante do que é bom, do que é justo, do que é amável. E Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. É impossível servir duas forças antagônicas. Jesus disse que nós precisamos fazer uma opção. É nessa alternância de senhores que a nossa alma vive. Ora ela faz o bem, isso é divino. Ora ela faz o mal, isso é o pecado. No entanto, ela só conhecerá a paz se ela entregar-se totalmente a Deus. Pois se ela escolher outro amor, isso lhe será angústia e ruína.
Há um grito na nossa alma, na essência da nossa alma, pelo único amor, o amor do autor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante porque quando nós lemos o Salmo 51 na íntegra, percebemos que, embora o salmista não tivesse nenhuma revelação do Evangelho, ele intuiu bem essa verdade. Ele não pede perdão por um pecado específico, porque cometeu um mal moral, uma transgressão isolada. Ele pede perdão pela sua condição de pecado. Isso é muito revelador para nós. Então, a primeira coisa que ele reconhece, ele diz: eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Ele diz, ou seja, diante de mim está sempre, não está só quando eu pratico o mal moral, uma transgressão isolada, está sempre. Por que está sempre o meu pecado? Porque me habita. E ele se volta a Deus, certamente sente o latejamento da culpa essencial, sente o latejamento dessa angústia espiritual que o deprime. Então a primeira coisa é essa: reconhecer-se pecador. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Essa é a minha condição. Então, essa é a primeira premissa, porque só então eu posso experimentar a maravilhosa misericórdia de Deus, reconhecer a condição de pecado. A segunda coisa, semelhante à primeira, que é também uma premissa espiritual, decorre da primeira. Ora, sem essa visão da minha mais absoluta condição de perdição, eu não posso experimentar a profundidade da graça de Deus. Como eu disse no vídeo passado, o doente, ele só vai tomar um remédio e ser curado se ele reconhecer-se doente. Em Marcos capítulo 2, aqueles homens desceram um paralítico por cima de um telhado, numa maca com cordas, dentro de uma casa. Jesus estava pregando. Jesus viu a condição deplorável daquele homem. E o homem esperava o milagre. Jesus virou-se para aquele homem com muita misericórdia e disse a ele: filho, perdoados te são os seus pecados. E o povo faz uma pergunta fundamental: quem pode perdoar pecados senão Deus? Este homem blasfema, o povo dizia. Só que Jesus era Deus diante deles. E Jesus reconhece que o mal fundamental daquele homem não é o fato dele estar ali entrevado, paralítico. Isso foi uma consequência dos muitos pecados. Então Jesus diz assim: de fato, só Deus pode perdoar pecados. Então, para que vocês reconheçam quem é esse que está perdoando os pecados deste homem, então eu digo a você: levanta e anda, pega a tua maca, você está curado. Só Deus pode perdoar pecados. E em Cristo Deus deu um jeito
no pecado humano, nosso problema mais essencial, fundamental. Na sequência do Salmo 51, que nós estamos hoje partilhando, o salmista tem essa clareza da necessidade do perdão de Deus. Ele sabe que em Deus sua alma se pacifica, é curada, então ele insiste no perdão. No Antigo Testamento, as cerimônias de purificação de qualquer natureza, ali as pessoas, elas eram aspergidas com um ramo de hisopo. Os judeus, eles também se lavavam para se purificarem, tomavam banhos, as chamadas abluções. E o salmista, ele usa essas imagens aqui, porque ele diz assim no versículo 9: aspergi-me com um ramo de hisopo e ficarei puro, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve, reconhecendo que a solução para aquilo que o habita está em Deus. O perdão divino é a solução para o seu pecado. E no versículo 10, o pedido para que Deus fale com ele e faça-o ouvir sua palavra de perdão e salvação. Olha o desejo dele, ele diz no versículo 10: fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria. Meu irmão, minha irmã, é essa palavra. Quando Deus olha para você e diz: filho, perdoados te são os seus pecados. Essa palavra de gozo e de alegria é esse pronunciamento de Deus nos inocentando do nosso pecado. E a nossa culpa essencial é curada. É em reconhecendo a misericórdia de Deus que eu usufruo dessa pacificação. Filho, perdoados te são os teus pecados. E o salmista continua dizendo: então, Senhor, quando eu ouvir essa palavra de gozo, de alegria, que é o teu pronunciamento de que eu estou perdoado, então ele diz: até o fundo dos meus ossos, portanto o meu ser todo sentirá a alegria, sentirá o júbilo, sentirá a paz que decorre da reconciliação com Deus. O motivo fundamental, amados, da nossa infelicidade é a nossa falta de reconciliação com Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode completar a nossa alma. Por isso Paulo grita dizendo: reconciliai-vos com Deus. O salmista diz: a tua palavra de perdão me traz gozo e alegria. É o sinal sensível da renovação que o perdão traz ao meu íntimo. No versículo de número 12: ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Como quem diz: dai-me um novo coração. E a segunda coisa que ele diz é: e renovai-me o espírito de firmeza. O processo penitencial não se encerra com o pedido de perdão e o cancelamento do pecado da parte de Deus. O processo penitencial encerra em si a renovação interior. O salmista espera uma nova atitude agora diante da vida, um ânimo renovado. Ele espera uma força interna que suplante nele a força da pulsão do pecado. O salmista espera essa invasão de uma disposição interna como poder para ele vencer
o pecado. Ora, se o homem possui uma natureza de pecado, essa superação só acontece, só é possível se Deus cria na gente algo como uma segunda natureza. Por isso ele diz: criar em mim um coração puro, como se dissesse: dai-me um coração novo, dai-me o teu coração. Os profetas anunciaram isso. Ezequiel disse: arrancarei do vosso peito o coração de pedra, que é esse coração pulsionado para a maldade, e colocarei um coração de carne, um coração sensível, um coração que te fará um ser novo, renovado. E aqui nós voltamos à questão dita antes, ou seja, não adianta lutar contra um comportamento de pecado. Isso é moralismo, isso é comportamentalismo, isso é o mal. Deus lida com a raiz do pecado, Deus lida com o coração. Deus é um tema do coração, porque quando Deus ele consegue ir mudando o nosso coração nesse caminho com Ele, então a nossa ética muda, a nossa moral muda, o nosso comportamento muda, é de dentro para fora. Se o coração se enche de Deus, o que sairá de mim, o que será visto pelos outros, será divino. Jesus disse isso. A boca fala daquilo que se enche o coração. Parafraseando, a vida moral, comportamental, vazará de vocês espontaneamente, na medida que eu for o conteúdo desse coração, na medida que a minha palavra encher esse coração. Porque, meus irmãos, na fé cristã, a sede da vida moral é o coração. Então, quando Deus ele consegue mudar você por dentro, tudo o que sai de você será transformado. Não é um processo de fora para dentro. É um processo de dentro para fora. Não sou eu que faço isso. Eu não consigo tirar um mal que se assenta no meu coração como se fosse meu dono, como um ditador em mim. O homem não consegue tirar o próprio pecado. Isso é obra da graça de Deus. O que muda o homem não vem de fora, não é uma cartilha de moralismos, é um dinamismo interno, é o Espírito de Deus. Quando a alma é alimentada pela força de Deus, você vence seus vícios, você vence aquilo que te infelicita, você vence aquilo que te condena dentro de você, fora de você, como comportamento. As mudanças reais acontecem quando a alma é alimentada pela força de Deus. Agora, quando eu tento viver santidade, passando um verniz no meu comportamento, tentando domesticar meu comportamento, lutando com minhas próprias forças somente contra meus vícios, ali haverá um cristão cansado, frustrado. Muita gente desiste de caminhar com Deus porque não entende esse princípio fundamental. Veja, não sou eu quem subo. Na fé cristã é Deus que desce. Ele me amou primeiro. A iniciativa é dele. É ele quem faz.
Eu não consigo produzir santidade. É isso que eu estou dizendo para você. Ninguém consegue. Eu seria um cristão triste, frustrado. E eu me verei incorrendo sempre nos mesmos erros. E me faltará a alegria cristã. Por isso, essa sessão que nós lemos fecha maravilhosamente com o pedido de alegria. Aqui no versículo de número 14, ele diz: restituí-me a alegria da salvação. Fecha com esse pedido da alegria, que só vem quando a força motriz da minha santificação tem como protagonista o Espírito de Deus, a graça de Deus. A mim só cabe uma entrega total. É Deus quem faz. Você só tem que se entregar em confiança e fé e vida de oração. É a graça de Deus que vai fazer em você, num processo cotidiano, as mudanças que você precisa no teu ser e na tua vida. Por isso ele fecha não pedindo somente a alegria, mas ele fecha pedindo que Deus o sustente com uma vontade generosa. Como se dissesse: Senhor, eu quero que a minha vontade seja protagonizada por Ti, não pelo pecado que me habita. Aqui está o processo de renovação a que Deus deseja nos conduzir, no ser e na vida. Então tudo se fará novo na sua vida. Deus te abençoe. Amém.